Só pessoal, estou começando mais um bate-papo aí para o nosso canal. Hoje conversar com um amigo que eu tive a alegria de conhecer aí nessas caminhadas e que dividimos a mesma ansiedade dentro do futebol, os mesmos desejos e desafios dentro do futebol e principalmente desse futebol moderno que nos faz tentar buscar mais conhecimento, estudar mais e foi nessas conversas que essa amizade se iniciou e eu tenho a alegria de estar conversando aqui hoje. Eu queria que tu te apresentasse, Davi. Fala um pouquinho de onde tu estás, o que tem feito aí nesse tempo agora, e nós vamos conversar um pouquinho da tua história. Tem muita coisa legal, né, que nós já conversamos pessoalmente, mas que eu queria que tu conversasse aqui com o pessoal aqui para conhecer a tua história. Fala, Ricardo, fala, galera. Primeiro eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com você, né, poder estar compartilhando um pouco das coisas que a gente tem vivido, né. E vamos lá, vai ser no mínimo engraçado esse negócio aqui, né. Então vai ser bacana. Obrigadão mesmo pelo convite. Para mim é uma honra, cara. Fala então, cara, agora onde é que tô em Curitiba, né? Tô em Curitiba. Há quase 2 anos eu retornei, né? Tava morando fora do Brasil. Morei por 4 anos, estava 4 anos fora com a minha família. E daí retornamos bem nesse início aí de pandemia e tudo mais. E tá sendo um desafio. Graças a Deus agora as coisas estão se abrindo. E vamos tentar colocar as coisas em prática. Né? A pandemia foi um tempo muito bom, né? Para poder estar estudando, conversando com os amigos, revendo muita coisa, aprendendo muita coisa, né? Então, tá sendo legal. Nós vamos falar um pouquinho aí, tu mostrou algumas coisas aí do projeto que estão iniciando aí, mas eu queria que tu falasse primeiro pra gente, onde é que o futebol entrou na tua vida, assim, como é que foi infância com a bola, quando... E depois disso, quando deu aquele clique assim, que falou, poxa, de repente é isso que eu quero pro meu futuro tal, e se capacitar e tal, como é que foi assim? Conta um pouquinho assim desse início do futebol na tua vida. Pois é, cara, futebol na minha vida foi, pra ser bem sincero, vou ser bem sincero, eu nem lembro direito assim, né? Eu sou de Brasília, né? Eu nasci em Brasília, e Brasília não é uma cidade, né, conhecida tanto pelo futebol, né? Na verdade, o futebol lá não é tão desenvolvido, né? Hoje, pelo menos na minha época, não tinha grandes equipes, mas hoje surgiu o Gama, o Brasiliense, né? Que chegaram a despontar nas ligas nacionais, mas na minha época não tinha muita coisa não, né? Então eu comecei lá em Brasília, sinceramente, cara, eu não sei como, porque meu pai nem assistia futebol direito, meu pai não gostava. Não é que ele não gostava, ele não via, não assistia, gostava de estudar mais, tudo mais. E eu não sei como, cara, eu comecei a assistir futebol, eu acho que na época Bandeirantes, passava os campeonatos lá e eu assistia. E do nada eu comecei a torcer pro Botafogo, cara, virei botafoguense. Tinha ninguém na família botafoguense. Foi lá na época de, acho que 89, por aí, que o Botafogo montou um time mais ou menos lá, aí ganhou algumas coisas, né? Aí eu passo, Botafoguense. Aí numa dessas veio um primo junto também, virou Botafoguense também. A gente tem a mesma idade, né? A gente é bem próximo. E aí comecei a jogar bola. Jogar bola com os amigos, jogar bola na rua e tudo mais. Mas logo em seguida, eu acabei mudando para Salvador. Fui morar em Salvador. E lá o futebol é diferente. Lá já o futebol é algo muito desenvolvido, né? E naquela época lá... Foi depois da Copa de 90, 91. A Copa de 90 foi a primeira que eu entendi mais ou menos sobre futebol. E aí logo fui para Salvador. Ali eu tinha uns 9 anos, 9 para 10 anos. E ali eu comecei a jogar futebol, que o baiano ele é fissurado em futebol, né? E como eu morei bem próximo da praia, eu morava numa cidade, na verdade, metropolitana ali, Lauro de Freitas, né? E é bem próximo da praia. Cara, eu jogava bola quase todo dia na praia, né? E jogava bola com adulto, adolescente. Eu com 10, 11 anos estava jogando bola com os caras na praia. E na praia não tem regra, quer jogar e joga, se vira aí.
né? E eu cresci, fiquei apaixonado. E aí, fiquei apaixonado pelo Vitória da Bahia. Aí virei rubro-negro baiano. Meus dois times hoje tá... Ai, meu Deus do céu. Pois é. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. E aí eu comecei a gostar, cara. Comecei a jogar, aí entrei numa escolinha lá perto, né? Lembro até hoje, não, meu professor, professor Alexandre, um cara muito 10 e, cara, me ensinou muita coisa, era um cara estudioso, ele trabalhava na divisão de base do Vitória até, então ele era um cara que trabalhava no Vitória e a escola era à noite lá. Daí eu treinava à noite lá com ele, era muito legal, assim, fiz bastante amigos, que até hoje eu me encontro com eles, falo com eles, né, já tô beirando os 40, né, e até hoje a gente se fala, graças à internet, essas coisas a gente se achou. Mas foi ali, dentro da Bahia, que eu fiquei apaixonado mesmo pelo futebol. E, cara, até hoje eu sou assim, né? Sou um fominho, vamos dizer assim. Eu amo estar no meio de futebol. Acabei de chegar de uma partida de futebol, fui ver dois times de dois amigos jogar, fui lá pra beira do campo lá ficar vendo, né? De tão apaixonado que eu sou. E quando é que surgiu essa ideia de poder trabalhar com futebol assim? Porque, claro, tem aquela paixão de adolescência, juventude, e aquela coisa do jogar bola e tal, mas para alguns a habilidade se destaca muito e acaba indo jogar profissionalmente e tal, acaba sendo aqueles mais escolhidos para competições e tal, e tem aqueles que mesmo tendo esse desejo, essa coisa, acabam pensando numa coisa mais profissional, assim. E até porque a gente vivia principalmente numa fase que tinha essa exigência de escolher, né? Não era só jogar bola, tá? Hoje, eu até estava conversando esse tempo com meus pais, na época deles, os pais de meninas não queriam que o filho jogasse que a filha andasse com o jogador porque era mau elemento. Depois a nossa cidade a gente começou a desejar, mas tinha que ter uma outra profissão. Hoje a gente vê famílias com dinheiro até desejando que o filho seja atleta. Mudou muito, né, essa coisa no Brasil, assim. Mas para ti, pensando em questão profissional, como é que isso, em que fase da tua vida começou a virar essa chave, assim? Então, eu tive algumas oportunidades na minha adolescência de jogar alguns clubes, né? Algumas bases, assim, né? E depois de Salvador, eu acabei retornando para Brasília e acabei jogando lá. E foi muito legal, foi uma experiência muito divertida, assim, né? Pra mim, né, tá jogando, era muito bacana, assim. Apesar do nível ser muito abaixo do que é jogado fora, né? E foi mais ou menos ali, com meus 17 anos, que eu comecei a me interessar por isso, né, cara? Se não desse no futebol como jogador, eu gostaria de estar como treinador, né? E uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi, na verdade, as influências que os treinadores tiveram na minha vida, né? Eu tive alguns treinadores muito bacanas que me ensinaram não só futebol, mas me ensinaram muita coisa de vida também e que eu carrego até hoje. Por isso que de alguns eu lembro o nome deles, esses caras, bom, eu lembro o nome deles, os caras que me ajudaram bastante, né? E eu sempre pensei nisso, né, cara? Mesmo se eu jogar futebol, depois que eu parar, eu vou trabalhar com futebol. Que uma das coisas que aconteceu nessa minha caminhada aí de futebol é que eu via muita diferença. Eu comecei a encarar muita coisas de vida dentro dos times que eu jogava que eu não presenciava dentro da minha vida, assim. Para ser sincero, meu pai pôde dar uma condição de vida boa pra gente, meu pai tinha um emprego bom, né? E eu pude vivenciar esse lado, né? Estudar em escola particular, ter a oportunidade de fazer inglês, ter coisas que muita gente não tem, entendeu? E principalmente na minha época, né? Era muito difícil isso. E graças a Deus eu tive isso. Mas como meu pai veio de uma condição de vida diferente, meu pai sempre pegou no nosso pé a questão de estudo, né? E quando eu estava jogando bola, eu sempre falava, cara, você vai jogar bola, mas você tem que estudar. Então, uma das minhas obrigações era estudar, se eu estivesse bem na escola, eu ia jogar bola. Beleza, mas quando eu ia pro campo, as coisas eram diferentes, né? Porque o futebol, ele faz isso, né? Ele mistura tudo ali, né?
E eu via muita coisa acontecendo, conversa com os meus amigos, as coisas que aconteciam, né? Alguns tiveram que parar de jogar bola muito cedo, porque tinham que trabalhar, enfim, várias dificuldades. E eu sempre tinha isso na minha cabeça, se eu for trabalhar com futebol, eu vou trabalhar de outra maneira. Não, sinceramente, não queria trabalhar muito na questão de alto rendimento, vamos dizer assim, mas eu queria fazer algo que eu pudesse, para que as crianças pudessem vir jogar e poder ter a oportunidade de praticar um futebol bem jogado. Ter um bom treinador, ter boas condições de treino, sem ter que pagar algo caro, ou sem ter que, entendeu? Mas que tivesse acesso a isso. Essa sempre tive isso na minha cabeça, cara, eu quero fazer isso, né? E em umas conversas até com meu pai e com a minha mãe, eles sempre falaram, você tem certeza que você quer fazer isso? Meus pais sempre me apoiaram, né? Você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, eu quero fazer isso. E eles sempre falaram isso, tenha certeza que disso que você vai fazer é muito legal, é algo, vamos dizer assim, muito bom, mas vai ser algo que você não vai poder ter muitos recursos financeiros. Então você vai ter uma vida limitada, né? Porque todo mundo que caminha para esse lado, você não consegue ter vamos dizer, uma condição de vida financeira, salário alto, tudo mais, mas consegue viver, ter sua vida. E meu pai sempre falou, você quer ter isso para sua vida? Eu falei, pai, é isso que eu quero ter para minha vida. Então eu escolhi isso muito cedo. Escolhi fazer educação física, falei, eu vou fazer educação física. Tanto quando eu cheguei no terceiro ano, eu quase fiz agronomia. Falei, cara, vou fazer agronomia, porque é outra coisa que eu gosto também. Esses negócios de meio do mato, mexer com plantação, essas coisas eu gosto também, né? Aí meu pai falou bem assim, cara, você não vai fazer agronomia. Eu falei, então eu vou fazer contabilidade. Ele falou, se você for fazer contabilidade, você vai se matar dentro do escritório. Você passa o dia inteiro na rua, cara. Você não vai conseguir ficar meia hora sentado no escritório. Você vai fazer educação física. Então, meu pai me obrigou a fazer educação física. E foi muito bom, cara, assim, porque eu realmente acertei naquilo que eu queria fazer. Então eu já entrei na faculdade querendo trabalhar com isso, né? Eu falei, vou me formar e vou trabalhar com isso. Então eu trabalho mais com projetos sociais, né? Mas eu tenho estudado, tenho me dedicado para isso, né? Porque é um projeto social, porque tem muita gente que confunde, né? Ah, fazer um projeto social é só ir ali. Não. Eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu quero fazer as coisas com excelência. Eu quero criar um ambiente, oportunidade para as pessoas que não podem. Porque eu sei que os pais dessas crianças, eu vi os pais dos meus amigos e muitas pessoas próximas que trabalhavam muito e gostaria que os filhos pudessem estar num lugar que pudesse ter um bom treinador, um bom ambiente, né, para os filhos crescerem também, mas que não tinham condições financeiras. Eu falei, não, eu vou fazer isso para minha vida, eu vou ser esse cara aí, né? E aí eu tô aí até hoje, há bastante anos. Fazer um parênteses aí disso, porque a nossa conversa ali, a gente ficou sentado ali da meio-dia até a noite, quase 10 horas da noite, batendo papo, e não saía da nossa conversa essa questão da metodologia, da formação de uma forma mais científica e tal, assim, essa foi a nossa conversa até, que a gente batia nessa tecla, né, que o nosso desejo é realmente dar a melhor estrutura e sim, se comparar a metodologias espanholas, portuguesas, esse pessoal que está bem à frente aí, mas para tentar fazer isso melhor, né? Independente de quem esteja na nossa frente, a gente dá esse melhor para dar essa oportunidade que se desenvolva da mesma forma que aqueles que têm condição podem se desenvolver também, né? E a nossa conversa foi muito diferente, assim. A gente saiu daquela coisa, não é só dar oportunidade de abrir um campo, botar uma bola e deixar, mas é a oportunidade de eles terem o melhor treinamento, a melhor formação possível, uma formação mais respaldada pela literatura possível, né? Então, acho que ficou muito nisso, né, a nossa conversa naquele dia. Exatamente, né? Graças a Deus, eu tenho alguns amigos que trabalham em clubes de divisão de base, trabalham em alto rendimento, né? E graças a Deus são pessoas que têm me ajudado bastante, né? Sempre têm me alimentado com coisas novas,
me dá a oportunidade de poder, às vezes, ir pro treino, assistir, passar um tempo com eles lá, assistindo treino, me ensinando, investindo tempo em mim também, né? Muitos deles sentam comigo, me ensinam algumas coisas, né? E é justamente em cima disso, né? Porque a gente fala, cara, um dos grandes problemas que eu tenho encontrado durante esse tempo aí, trabalhando com futebol, alguns dos meninos, até eles têm alguma habilidade, alguma coisa assim, mas quando eles chegam nos clubes, assim, eles não conseguem desenvolver bem, entendeu? Aquilo que a gente esperava. E muitas das vezes está relacionado à metodologia, a forma de treinar que a gente faz, né? E às vezes o menino chega lá e fica perdido de tudo, né? Às vezes o cognitivo dele não está tão bem, às vezes, assim, várias formas. Então, uma das ideias, né, a gente conversou bastante, é justamente isso, né? Cara, entregar o melhor treino possível com aquilo que a gente tem para esses meninos, para que, se a oportunidade aparecer, no mínimo eles estão bem treinados e vão chegar no lugar e já vão vão estar familiarizados com o tipo de treino que vai ser, que ele vai estar vivenciando, que ele vai estar sendo treinado, entendeu? Para que ele entenda o que o treinador está falando, para que ele entenda o que vai acontecer, né? Então, é isso que a gente falou, né? Cara, independente do que estiver acontecendo, meu irmão, vamos estudar, vamos ler e vamos fazer as crianças jogar. Porque eles podem fazer, eles conseguem fazer. A criança é uma esponja, né? Eu costumo dizer, eles absorvem tudo. É só ter paciência e entender a progressão que deve ocorrer, né? A gente chama de progressão pedagógica. A gente vai ter vários níveis, mas um dia eles vão chegar lá, eles vão entender, né? E é isso que eu tenho batalhado, e foi a nossa conversa, né? Que a gente tem falado bastante. Independente de quem seja o jogador que você tenha, vamos dar o melhor. Essa é a minha obrigação como treinador. Eu falo pra galera, eu não tenho obrigação de dizer pros meninos que eu vou levar ele para tal lugar, que isso, aquilo. Eu não faço isso, nunca fiz isso e nunca vou fazer. A minha obrigação é dar o meu melhor, dar o melhor treino, melhores condições, para que eles possam ter um treino. No mínimo, se divertir e ter uma história para contar depois, quando tiver velho com os amigos. Lembra aquele campeonato? Lembra aquela vez que nós fizemos isso? Lembra disso? Lembra aquilo? Esse é meu desejo, entendeu? Tu comentou bastante, e eu quero que tu comente depois ali que tu trabalhou lá fora, mas eu fiquei curioso que eu não te perguntei naquele dia qual foi esse processo de formação acadêmica e que tu caminhou para ir trabalhar no exterior, assim, como é que foi esse trilho que tu seguiu aí? Enfim, né? Então eu terminei educação física e o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro estágio na educação física foi num projeto social, entendeu? Eu tinha um amigo que tinha um projeto social, eu entrei na faculdade e ele falou, Davi, tô precisando de um voluntário, você quer me ajudar? Eu falei, vou. E aí eu comecei a ajudar ele, né? E ele tinha algumas conexões fora do país. Ele já tinha feito algumas viagens, já tinha feito bastante coisa, né? E ele começou a me mostrar uns caminhos. Ele falou, Davi, olha isso aqui, olha aquilo ali, como é que tá seu inglês? Começou a vir pessoas dos Estados Unidos para cá, pro Brasil, né? Eu comecei a conviver com esse pessoal, né? E um dia, conversando com ele, eu falei, cara, eu quero fazer algo diferente. Tá muito legal aqui no Brasil, mas eu quero ver como é que as coisas estão funcionando lá fora, né? Então eu já tinha um inglês, vamos dizer assim, no meio do caminho, meia boca, assim, que eu já consegui entender algumas coisas, pela oportunidade que eu tive de estudar quando eu era mais jovem, né? Não aproveitei da maneira que tinha que aproveitar, né? Vou até fazer uns parentes, minha mãe morre de rir e tira onda comigo. Ela fala, minha parte eu fiz, você não fez a sua direito. Que às vezes eu dava uns migué na escola de inglês, ela ficava brava, né? Mas, assim, e eu entrei em contato com o pessoal em inglês, graças a Deus já existia o Google, mandei um e-mail lá, usei o Google, até botei embaixo, desculpa se apareceu alguma palavra, se você não entendeu nada, mas é porque eu usei o Google Tradutor, né? E aí, o que aconteceu, cara? Um time lá dos Estados Unidos. Quando eu mandei e-mail pro cara, o cara já respondeu, cara, acabou de chegar um brasileiro aqui. E vamos marcar uma reunião pelo Skype na época, né? Você conversa com ele, ele te explica melhor. Eu falei, beleza. E aí foi que eu conheci
O nome dele é Leandro, hoje é um irmãozão, um amigão meu. Ele mora em Chicago, ele é diretor de um clube lá nos Estados Unidos chamado Chicago Eagles. E foi através dele que as portas começaram a se abrir mais no exterior, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Daí eu encontrei com eles, eles vieram aqui no Brasil, ficaram 2 semanas aqui, fazendo amistosos, visitando projetos sociais. E no ano seguinte, depois de conhecer eles melhor, eles me convidaram e eu fui passar uma temporada do verão deles com eles lá. E aí foi onde as portas se abrindo. E aí eu comecei a estudar mais inglês. E estudar inglês foi algo fundamental, assim, que abriu os horizontes, assim, né, na cabeça. Que eu comecei a ter mais acesso à literatura estrangeira, né. Aí já entrou o espanhol junto, né, que a gente fala um portunhol, e já comecei a ter mais acesso ao espanhol. E aí, incentivado por outros amigos, cara, estuda isso, estuda aquilo, eu comecei a estudar, até que apareceu a oportunidade de poder ir para os Estados Unidos, né, trabalhar numa ONG lá, que trabalha com futebol também, mas que o foco delas era trabalhar com imigrantes, né. Então, como os Estados Unidos recebem muitos imigrantes, né, eles chamam de refugiados, então eles vêm de refúgio político, guerra, várias formas, e eles chegam nos Estados Unidos, ali os Estados Unidos recebem eles, e aí eles chegam lá sem saber o que está acontecendo, sem falar a língua, sem nada, né? Tem um programa lá de refugiados, e eles usam futebol, como o futebol é o primeiro esporte na maioria do mundo, né, tirando os Estados Unidos, né? Então eles entendem que o futebol é um esporte que pode trazer e introduzir essas famílias, crianças na sociedade americana, e era isso que a gente fazia, né? E foi fantástico, assim, foi um tempo muito, muito bom para mim, gratificante, várias histórias, chorei demais no campo, vendo cada história, escutando a história, era maravilhoso, cara. E tu comentou também que tu meio que se aventurou lá com arbitragem, assim. Ah, sim, cara. Conta um pouquinho como é que era arbitrar lá. Tu contou alguns causos aí pra mim, mas conta um pouquinho mais aí como é que foi, como é que surgiu essa oportunidade de apitar, como é que era ter que apitar numa outra língua também. Conta um pouquinho aí. Ih, rapaz, esse negócio aí é bacana. O apito me salvou de várias coisas lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, viver nos Estados Unidos é muito caro, né? Viver nos Estados Unidos é muito caro. Então, você tem que se virar de qualquer jeito, né? E uma das formas que eu tive lá foi arbitrar futebol, né? E graças a Deus eu tinha um amigo que era treinador, né? E a gente conversando, ele perguntou se eu apitava lá, né? E eu falei que sim, que apitava, e eu tinha até os cursos de árbitro. Tem um curso da Federação, da Americana, e tem um curso de futsal aqui do Brasil, né? Eu falei, não, eu apito sim, tem até o curso aqui, tem um curso de treinador de lá dos Estados Unidos também, da UAS Soccer. Aí ele falou, não, beleza. Então eu vou ligar para ele. Ligou para amigo dele, e lá um pouco diferente aqui do Brasil, lá cada clube tem o seu diretor de arbitragem. Então, ele que contrata os atos, não é a federação que manda, mas é um cara que trabalha para a federação, entendeu? É um pouco diferente daqui. E aí esse cara, ele me chamou para um torneio lá, e no primeiro final de semana já salvou minha vida lá. Fiz uma grana bem legal, e o cara gostou, né, por ser brasileiro e tal, ter aquele joguinho de cintura brasileiro, ser um cara mais amigável. Teve vários. Esse primeiro torneio era torneio de crianças, assim, adolescentes e tudo mais, né? Divisão de base. E aí eu fui bem lá, cara. Daí ele me chamou para apertar uns campeonatos entre empresas. Que lá, eu morava em Houston, no Texas. E Houston, Texas, acho que é a terceira maior cidade dos Estados Unidos. E tem empresa do mundo inteiro, multinacionais. Porque lá tem muito petróleo, né? Tem muita plataforma, muita empresa do petróleo, né? Óleo e gás lá é fortíssimo. Então vai gente do mundo inteiro, cara, mundo inteiro, assim, é absurdo o negócio, é muito legal. Então tem esses campeonatos lá, daí eu fui apitar esses campeonatos aí, né, e era engraçado, cara, que tinha argentino, tinha turco, aí tinha africano, aí tinha os europeus, aí os sul-americanos aqui, os latinos em geral, cara, era uma salada, cara, e velho, cada jogo era uma história diferente, né, e tem uma vez que eu fui apitar. Cara, eu não lembro se era uma semifinal, o que era de uma dessas ligas aí. Eu sei que era um time entre
entre a maioria argentina e a maioria turco, cara. E daí os argentinos, cara, fala demais o jogo inteiro e, cara, bate demais, né? E os turcos também, velho. Os turcos senta marreta, cara. Você tem que ter um jogo de cintura, porque eles conversam demais, cara, o jogo inteiro, e você tem que estar bem tranquilo, cara. E eu sou um cara muito tranquilo, assim, eu não levo as coisas muito pro pessoal, não, sabe? Eu só dou risada o jogo inteiro, assim, sabe? Apitando. E aí, cara, nesse campeonato tinha umas regras diferentes lá, que cartão amarelo, ele substitui, o jogador fica 5 minutos fora e depois ele pode voltar. Então eles tinham uma regrinha lá que o jogador podia, como era uma liga amadora, adulta, eles falaram, não, pode entrar e voltar à vontade. Isso é uma regra que eles decidiram lá, né? Aí eles colocaram essa regra, amarelo, 5 minutos pro cara descansar, respirar, tomar água e depois volta. Entendeu? Beleza. Aí esse jogo lá mordido lá, tava valendo alguma coisa, eu não lembro direito. E aí começou o jogo, e já começou aquela gritaria, os caras chegando junto, e pá, e outro reclamava, e dava no outro dava, e eu aqui, né, tentando levar o jogo. Aí teve uma hora lá que o turco chegou e pá, no argentino, né. E aí eu já, amarelo, cara, acho que não tinha uns 15 minutos de jogo, eu acho. Aí amarelo no cara. Aí o cara saiu lá falando um monte, beleza. Deu mais 5 minutos, o argentino veio de lá, deu um carrinho, só que o argentino ele pegou mais bola do que o cara, né? Eu falei, não, mas eu acho que é hora de dar amarelo já pra ficar 1-1 de amarelo. Aí eu, pá, amarelo no cara. Quando eu dei amarelo no cara, esse cara levantou revoltado, cara. Mas revoltado. E xingando tudo, espanhol, xingando tudo que é nome, cara. O nome mais feio que você souber em espanhol, os caras tá falando. E eu ali quieto, deu amarelo nele, fiquei em cima da bola. E do lado, o meu auxiliar ali era o meu chefe mesmo, né? Ele tava bandeirando o jogo. E ele do lado só olhando e o cara xingando um monte. E eu quieto, o cara xingando e saindo do campo. E aí os turcos vieram. Professor, estão te xingando, ele tá te xingando e não sei o que, papai, falando um monte. E eu aqui fingindo que tava escutando nada, bem de boa, né? Esperando ele ir embora, sair do campo e entrar outro cara, né? Aí comecei a marcar os passos assim. O cara, ele tá te xingando, ele te xingou. Eu falei, ele me xingou? Quem tá me xingando? Tá xingando lá. Não, não tá me xingando não, tá xingando. Ué, professor, você não fala espanhol não, cara? Você não tá entendendo que ele tá te xingando? Eu falei, não. Eu falei, pô, você é brasileiro, você não tá vendo que o cara tá te xingando lá? Eu falei, meu amigo, você não sabe geografia não, história, essas coisas não, cara. No Brasil a gente fala português, cara, não fala espanhol. E continuei marcando assim, rapaz, quando eu lembro bandeira lá, velho. Meu chefe, ele chorava de rir. E os amigos, todo mundo em volta, cara. Os caras rachavam o bico de rir, cara. E ali acabou o jogo, velho. Acabou a briga depois dessa aí. Os caras começaram a rir e foi, cara. Aí quando deu o intervalo... Conta que não entende, né? Entendi, a fazia de coisa, tava entendendo, não, mas eu sabia que tava xingando a minha tadinha da minha mãe, sofrendo naquela hora ali, xingando tudo. Aí quando deu o intervalo, aí veio meu chefe, ele vira assim, Davi, eu não acredito que você fez isso. Aí eu comecei a rir já, né? Eu falei, rapaz, eu já dei um amarelo ali pra ele, que foi um amarelo desenforçado, mas era só pra acalmar o jogo. Se eu dou o segundo amarelo, é vermelho, eu estrago o jogo, cara. Ele, não, você fez certo, mas a maior sacada foi dizer que você não entende espanhol, que você fala português. Aí o outro bandeira que não tinha ouvido, ele chorava de rir, rolava, ele falava, cara, você fez isso? Eu falei, eu fiz, cara. Ele, não acredito, cara. Eu falei, eu fiz, cara. Aí virou barato lá, aí os caras iam pro campo lá, aí os caras tiravam, quando chegavam no campo lá, às vezes o time dos turcos tava lá, aí os meninos gritavam, ô professor, tá estudando geografia agora aqui, aí te morria de rir, cara, era um barato, cara, era um barato. Deixa eu te perguntar, nesse trabalho lá, tu comentou que tinha várias nacionalidades lá, né? De Isso. refugiados e tal. Qual era a região, assim, o país que tu via de crianças lá que tinham mais facilidade, assim, com a bola? Assim? Ah, cara, eu vou te falar, assim, porque vinha muita gente, veio muito africano e o pessoal do Oriente Médio, né? E cada um tem uma característica diferente. Os africanos, eles são mais rápidos, né? Mais fortes, correm mais, né? Tipo, ele dá um bico na bola e sai correndo e sai arrastando todo mundo, né? Entra com bola e tudo. O cara do Oriente Médio ali, o árabe, ele é meio parecido com a gente ali, né? Assim,
Então ele é um cara um pouquinho mais habilidoso e tudo mais, entendeu? Ele é meio, o porte físico deles é meio parecido com o nosso, né? Então é um pouco de, tem de tudo ali. Aí tem os latinos, né? Que o latino é um brasileiro praticamente. É igual, nós somos igual os latinos, né? Então, falo latinos de fala hispana aqui da América do Sul inteira ali, sabe? Central e do Sul. Então, esses são bem parecidos com a gente mesmo. Então tem de tudo, cara. Tem craque de tudo que é lugar, cara. Você fica lá e fala, caramba, velho. Tem muito. Tanto o menino quanto as meninas também. Muita menina jogando um futebol muito legal, assim, bem legal. Mas, assim, o latino habilidoso, mais preguiçoso. O africano corredor e forte. Chuta bem, tudo mais, zagueirão, os volantão. Cognitivo mais baixo também. Mais baixo. Né? Eles são, não sei se você lembra da época, até um jogador Mirandinha que tinha no Corinthians, que ele baixava a cabeça e corria assim, sabe? O pessoal, o Mirandinha lá. Aí eles são mais ou menos assim, né? Eles meio que abaixam a cabeça e correm, né? E se é zagueirão, é bico pra cima e vai. O latino é mais malandro, já quer pedalar, quer dar na caneta, já fica de gracinha, se joga no chão, fica gritando, né? O europeu, ali, principalmente o pessoal do leste europeu, eles já são um pouco mais sérios, assim, tem habilidade, mas são jogadores um pouco mais inteligentes, né? Assim, são os caras que taticamente jogam melhor, assim, sabe? Apesar de não ter tanto, vamos dizer, a parte individual, qualidade individual, assim, de drible, essas coisas, mas cognitivamente, taticamente, eles são mais desenvolvidos. Tanto como a nossa galera aqui, da América aqui, quanto dos africanos e o pessoal do Oriente Médio ali, da Ásia ali, né? Tu conseguia perceber essa diferença, assim, lá entre eles? Você consegue. Aí você vê não é as escolas... Não é só um papo que se discute aqui no Brasil, assim. Isso, na prática, realmente aparece, assim. Aparece. Inclusive, isso acaba acontecendo na formação das equipes lá, da base lá na Americana. Você vê lá cada jogador na sua. Às vezes você vê um volante, tá, uns caras ali mais europeu, mais leste europeu ali, uns caras mais inteligentes, que sabe sair jogando, sabe se movimentar melhor. Aí você já vê os atacantes ali, você já vê uns latinos ali, o pessoal aqui das Américas e tudo mais. Nas laterais ali você já vê mais os africanos, ou os extremos africanos, que são os caras fortes, o zagueirão, entendeu? Aí você começa a ver os times assim bem montados, aí você vai ver como é que cada um joga na tua posição. Aí você vai ver que a escola do país de cada um, você consegue ver lá dentro como é que funciona. É muito legal. Você fica lá na arquibancada vendo, você vê isso daí, é nítido, cara. A cultura influenciando no jogo. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. E tu chegou a ter contatos lá em treinar americanos ou ficou mais com os estrangeiros? Tive contato em treinar americano, né? Tanto treinar americano como apitar também jogo de americano mesmo. Clubes americanos, jogando ali divisão de base. Tá? Eu apitei muita divisão de base também. Né? E aí eu tinha um amigo que ele era coordenador técnico, né, dos treinadores de uma equipe, de um clube americano mesmo, e eu trabalhei com ele um bom tempo lá, né, ajudando ele algumas coisas, em alguns intervalos que eu tinha, eu ia lá ajudar ele, né. Então, assim, o americano, ele é muito esforçado. Essa nova geração... É isso que eu ia te perguntar, porque eu nunca fui para lá, mas a percepção que eu tenho, assim, até em vídeos que a gente vê, filmes e tal, eles dão muita ênfase na parte física, né? Muito treinamento físico, força. É isso mesmo ou é só nos filmes que deixa aparecer isso? Não, é isso mesmo. Assim, por exemplo, tem muita coisa que acontece dentro do, vamos dizer, do soccer, que eles copiam do futebol americano. Como o futebol americano é o esporte número 1 lá, e eles praticam bastante, vamos dizer, a parte física vem muito disso, então muitos deles aplicam isso dentro do treino do soccer, entendeu? Vamos dizer assim. Então eles têm muito esse negócio, tá, de parte física, sem bola mesmo, cone, pula, isso, levanta peso. Aí isso era uma das coisas que eu via muito, que era menino muito novo, já machucado. Menino, menina, lesionado. Final de temporada 3, 4, ou meio de temporada 3, 4, o cara já joelho estourado, cotovelo, ombro, por causa do excesso de trabalho, entendeu? Que eles fazem.
E para eles, se você vai conversar com um americano, pelo menos os que eu tive acesso, né? Treinei um time no verão, feminino, sub-23. Joguei em Chicago em 2015, cara. Eu treinei um time sub-23 numa liga de verão americano, feminino, né? E lá é isso que eu ia falar agora, é justamente isso. Eles falam muito que tá na mente, você tem que derrotar sua mente. Derrotar sua mente, você tem que correr. Teve uma vez que eu tava dando um treino lá em Chicago, cara. Tava 45, 46 graus, cara. Sem vento, sem nada. Muito quente. E aí eu comecei a dar o treino, aí eu parei o treino. Falei, não, vamos embora, tá bom já, porque não tava saindo nada, cara. Cara, quando eu virei as costas aí, as meninas tava dando tiro, velho. De velocidade. Eu tive que parar e falar pra elas, eu tô mandando vocês pararem de fazer isso, eu quero que vocês voltem. Eu tive que falar isso, cara, eu não sou de falar isso. Eu tive que falar, eu tô mandando, eu não quero que vocês façam isso. Elas, não, mas o treinador, o professor, isso tá na mente. Está na mente, tem que derrotar a nossa mente. Eu falei, não tá na sua mente, tá no seu corpo. O seu corpo não tá aguentando mais. E você tem que saber escutar seu corpo, que eu não quero ninguém machucado. Porque essas ligas de verão, na verdade, eles jogam essa liga de verão para se preparar para a temporada universitária, que começa em agosto, setembro, entendeu? Então, muitas delas jogam, é como se fosse uma pré-temporada para elas, para voltar fisicamente, para voltar para a universidade bem fisicamente já, entendeu? E aí eu falo, não quero que vocês voltem para a universidade de vocês machucados, não quero receber ligação de treinador nenhum. Que lá você tem que, como elas são universitárias, tinha que pedir liberação para os treinadores da faculdade para elas jogarem, sabe? Então era mais ou menos isso. Tu tá me falando dessa questão de que eles levam muito parecido. Eu estava lembrando que no curso que eu estou fazendo lá da Argentina, a gente tem análise de vídeo e tem um jogo que é da Liga Profissional lá dos Estados Unidos e é bem parecido com o que tu comentou, assim, muito lançamento para os winners, pros que estão na ponta, chegar, então essa bola sai às vezes do volante ou do zagueiro já com tudo para a ponta, assim, que lembra uma diagonal longa, né? Isso, ela longa em diagonal, assim. E realmente lembra muito alguns lances do futebol americano. É pouco pensado no meio, né? Bem pouco mesmo. Tanto é que alguns brasileiros que vão para lá, eles têm dificuldade, né? Porque a bola vem assim, vem muito bola longa, e muita força, muita velocidade, cara. E assim, eles têm uma influência, eles gostam muito da Premier League, né? E muitos treinadores, alguns que estão lá hoje, agora não, tá mudando essa safra nova de treinador lá também, que eles estão estudando, mas os mais antigos, eles jogavam aquele futebol, eles gostam culturalmente daquele futebol inglês antigo, né, aquelas bolas longas, né, que hoje a gente não vê tanto, a gente vê, mas não vê tanto, né, a gente vê hoje o futebol inglês mais pensado, mais bem trabalhado, né, mas antigamente era hoje o Chelsea classificou a final da Champions, é 2 times ingleses, né? Aí, que legal. Eu não consegui assistir o jogo, mas isso prova, né? Como é que você vê o Liverpool jogando, você vê o Chelsea hoje, você vê o Manchester City jogando, vários clubes jogando de maneira totalmente diferente que era antigamente, né? Acho que continua a velocidade, o passe rápido, mas um pouco mais próximo os atletas. Né? Isso, muito mais próximo, muito mais combinações, passes mais curtos, né? Tá bem mais agradável de assistir agora, né? Tá bom. Para nós brasileiros. Né? Eu acho que tá o torneio mais competitivo, mais legal de assistir hoje de país é o inglês. Para mim também, hoje é o mais bonito, o mais legal, o mais emocionante, né? Muitas equipes próximas jogando um futebol bonito, né? Bem jogado, né? Bem pensado. Então, eu também, eu gosto de ver futebol inglês. Todos os jogos, muitas equipes, não só as primeiras. Sim. Tu comentou uma coisa que eu achei interessante até comentar aqui no papo, que um jogador falou comigo, eu não vou lembrar qual foi, mas faz bastante tempo já, algum jogador que foi pela Ásia lá. Tu comentou que tem jogador brasileiro que tem dificuldade de se adaptar às vezes quando vai
nos Estados Unidos, né? E esse jogador tinha comentado também que ele foi para a Indonésia, eu acho que Indonésia, e ele comentando, o pessoal olha aqui no Brasil e fala, jogador brasileiro vai chegar na Indonésia, vai comer a bola, vai fazer tudo sozinho. E ele falou assim, só que eles esquecem que aqui no Brasil a gente está cercado de brasileiro. Chega lá, o cara tá sozinho e o bicho pega, não tem jeito, assim. E aí nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Como tu falou, agora é claro, hoje você vê os grandes jogos lá da liga, já está muito diferente, até porque tem treinador estrangeiro também, e estão estudando muito. Uhum. Mas continua sendo esse desafio, né? O brasileiro vai para fora achando que só porque é brasileiro vai se destacar, e como tu falou que tu trabalhou aí vendo até o pessoal árabe, que tem uma qualidade parecida com a do brasileiro, não é assim, né? Sou brasileiro e vai dar certo. Assim. Tem até uma brincadeira que eu ouvi de um amigo que hoje ele foi auxiliar de uma universidade lá e hoje é professor da universidade lá. E ele também, ele era jogador e ele contou pra mim, depois eu comecei a perceber e é verdade. Ele, quando chegou a primeira vez nos Estados Unidos, nessa universidade lá e tudo mais, foi trabalhar, aí ele foi bater uma pelada lá. E lá, assim, nas universidades tem isso, né? Tem bastante ginásio e tem uns horários lá do futebolzinho. E misturado, menino e menina, né? É bem legal. Isso lá não o pessoal respeita bastante e é bem legal. E aí ele entrando pro jogo com os caras, aí o cara virou pra ele assim, a gente defende de que lado? Ele falou, não, tá tudo errado. A gente ataca pra aquele lado. Entendeu? E aí a gente conversando, eu falei, cara, eu não tinha percebido isso. Só isso, ele me falou, Davi, só isso daí faz a grande diferença, porque nós, brasileiros, sul-americanos, nós gostamos de atacar, nós queremos fazer gol. Então, assim, não importa se eu levo 15 gols, eu fazendo 16, tá beleza. Entendeu? Para eles, não. Para eles querem defender para daí fazer o gol. E só nisso já muda o estilo de jogar. Sim, nós brasileiros nós jogamos atacando. E eles jogam defendendo. Então, quando o brasileiro vai para um ambiente desse e vê essa diferença, o cara já fica, ele já tem uma dificuldade. Primeiro, que ele vai ter que marcar mais do que atacar. Então ele vai ter que ficar atrás ali, entendeu? Ele não vai, ele vai ter que esperar para depois sair. Então a forma de jogar é outra. Então só até ele aprender essa forma de jogar, já era. Às vezes os caras nem paciência tem, mandam embora de volta. Ou o cara fica lá, fica no banco, porque não entendeu a proposta do clube, do treinador, entendeu? E tem dificuldade de jogar. Então é mais ou menos isso, entendeu? Por isso que muitos deles, às vezes, a falta de qualidade, às vezes uma jogada que o cara faz de 1-2 rápido, né, que ele está acostumado a fazer aqui no Brasil e tudo mais, lá esse 1-2 vira 1-2-3-4 até sair o 2, entendeu? Até o cara se arrumar, até a bola sair, ou o cara jogar a bola onde que está na cabeça dele, eu vou jogar aberto, ele vai jogar lá no espaço vazio. Aí o cara não, aí ele corre para o espaço vazio, o cara joga a bola em outro lugar, entendeu? Então tem tudo isso aí que acaba atrapalhando, né, o jogo, né? Muito, muito interessante, né? Somente nessa situação que tu trabalhou com muitos refugiados também, tu conseguiu ter essa visão mais ampla, né? Dessa questão, assim, de diferente cultura, de estímulos diferentes e tal. Agora tu tá no Brasil aí com a família e tá começando aí um projeto. Fala um pouquinho do projeto aí que vocês estão... A gente tava lá vendo bola, vendo material lá. Fala um pouquinho aí desse projeto aí que vocês estão... eu tô auxiliando um amigo num clube aqui que ele tá trabalhando, né? Enquanto eu coloco tirar esse projeto do papel e ir pro campo, né? Então, na verdade, eu já comecei a conversar em 2 lugares aqui, fora de Curitiba, numa região metropolitana, e é um lugar onde, assim, lá tem 2 campos, na verdade, né? Mas o pessoal não tem escolinhas, não tem nenhum tipo de projeto, nada. É um lugar um pouco afastado, né? Então a gente está querendo ir para lá, começar um projeto lá, né?
criar um local onde as crianças, os adolescentes, o pessoal ali possa ter acesso, formar um time daquela região, daquela comunidade ali, e daí começar a jogar os campeonatos aqui em Curitiba ou da região, entendeu? Fazer amistosos e tudo mais. Então essa é a nossa ideia agora, né? Já tô com outro amigo que vai ser mais um parceiro que vai estar trabalhando junto, né? Então a gente tá conversando aí direitinho. Agora tá no final para acertar a questão do campo, onde é que vai ser. E daí depois que acertar o campo, a gente começa a divulgar pra galera onde que vai ser, o que vai ser, como que vai ser. Até porque entendeu? Até pouco, sei lá, um mês atrás não tinha nem perspectiva, porque tá tudo meio fechado ainda, parado, né? Exatamente. Então a gente tava meio assim, com medo de começar a falar sobre isso, justamente por gente abriu, fechou. Ah, vai ficar 2 semanas, não, 1 mês, 3 meses, 1 ano e meio, né? Então a gente ficou nessa, assim, e as pessoas também, eles têm dificuldade de entender quando a gente chega com uma proposta, pô, cara, a gente quer fazer esse trabalho, assim, ele acha que a gente é político, aí tem que mostrar para os caras, não, nós não somos políticos, a gente só quer montar um time com os meninos aqui da região, né? Outras acham que a gente está ganhando dinheiro, alguma coisa assim, mas não, a gente só quer criar oportunidade, criar um ambiente legal para eles poderem jogarem, né? Dar umas risadas, contar umas histórias, essa é a ideia. Eu tenho teu WhatsApp, mas eu não tenho tuas redes. Eu queria que depois você me passasse tuas redes sociais para eu poder colocar embaixo aqui do vídeo também. Não, beleza. Para o pessoal também poder ver aí, deve ter coisa tua aí, das tuas andanças também. Poder estar te seguindo, até para os próximos projetos, o pessoal entrando lá pode ver, né? As novas coisas que podem estar surgindo. Para encerrar, eu sempre peço que quem está conversando comigo que deixe aí as últimas considerações, uma dica, tal, conselho. O intuito desse canal e para quem eu divulgo é para quem está desejando trilhar esse caminho, como nós estamos trilhando, de estudar e trabalhar com futebol para preparar outros, e da gurizada que deseja ser um atleta profissional e tal, e tá correndo atrás desse sonho. Então, além de treinadores como a gente, tem atletas que conversaram aqui comigo e tal. Eu queria que tu deixasse as considerações finais aí e falasse para esses dois tipos de pessoas. Tem mais gente além desses que vão estar vendo os vídeos, mais específico para esses dois, assim, para aquele que deseja, como a gente, trilhar esse caminho. Qual é o teu conselho, assim, tua sugestão de tudo que tu viveu, né? Eu acho meio ruim falar de conselho, mas é a palavra que me vem, mas a gente trilhou, apanhou bastante, viu bastante coisa, né? Então, isso pode ajudar aqueles que querem trilhar esse mesmo caminho. E para aqueles que sonham em ser atleta aí, o que tu teria para dizer para esses dois grupos de pessoas aí? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, que você está me dando aqui, poder compartilhar. Para mim é um prazer estar compartilhando, tá? Eu já falo aí meus negócios sociais aí, Facebook, Instagram. Na verdade é Davi Alves Gomes, tanto Facebook como Instagram. Davi Alves Gomes. Vai estar na descrição do vídeo depois, aí você pode ir ali olhar também. Eu não coloco muita coisa lá não, porque eu sou meio ruim nisso daí, mas eu vou começar a colocar um pouco mais, tá? Agradecer a você, né? Obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui com você. É um prazer para mim estar compartilhando um pouco da minha vida, né? Enfim, para os jogadores, aqueles que estão querendo jogar, se dediquem, tá? O futebol é feito de dedicação, nada cai do colo, né? E quando a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado, né? Saiba que no futebol apenas 2%, menos de 2% fazem, entre 2% e 3% fazem dinheiro de verdade, conseguem sobreviver com o dinheiro, ganham bem, né? Então, assim, além do futebol, procure estudar, se formar hoje. Muitas universidades online você pode fazer, mesmo se você estiver fazendo divisão de base em algum lugar, você consegue fazer faculdade online hoje, tem essa facilidade, coisas que não existiam no passado, tá?
procure aprender outra língua, porque isso facilita bastante. O mercado da bola está cada vez mais aberto. Hoje não é só os países sul-americanos e europeus, hoje tem futebol na Ásia, na África, tem futebol nos Estados Unidos, no Canadá, então tem futebol no mundo inteiro hoje, mas você precisa falar outra língua, né? E o inglês ele facilita bastante, quebra a barreira, aumenta os seus horizontes, entendeu? Se chegar no lugar, você falou inglês, muita gente já vai entender você, pelo menos alguma coisa, e isso facilita na adaptação, né? Porque tem muito jogador que vai para alguns lugares e retorna para o Brasil por causa da adaptação, não consegue se comunicar, enfim, e às vezes até bons jogadores não entende o treinador, que o treinador está falando, né? Então, isso são coisas práticas. Eu ouvi de alguns amigos que jogaram futebol fora do Brasil, que teve gente que chegou e não conseguiu porque não entendia a língua, né? Então, se dediquem. E para aqueles que querem trilhar essa carreira de treinador, por favor, estudem, façam a coisa certa, corra atrás, procure também estudar outras línguas, tem muito material bom em inglês, muito material bom em espanhol, né, em outras línguas também. Então se dediquem, tá? A gente fala de inglês hoje, o pessoal fica, mas vou fazer um curso fora, tem muita coisa legal de graça também para estudar inglês. Então se dedique, se estude. A obrigação do treinador é estudar e entregar um bom treino, uma boa planejamento. Essa é a obrigação do treinador. Se vai vir vitória, se vai revelar jogador ou não, isso é secundário. A obrigação número 1 é se preparar e entregar o melhor para os seus atletas. E se alguma coisa vai acontecer depois disso, beleza, se vai ser campeão, se vai formar grandes atletas, seleção brasileira, os melhores do mundo, isso aí é outra coisa, beleza? Mas se dediquem, estudem bastante. E outra coisa, façam amizade, criem relacionamentos, porque nessa vida tudo vem através de relacionamentos. Se relacione com pessoas boas, pessoas que possam te ensinar alguma coisa. Não ache que futebol é essa rivalidade maluca, às vezes até, desculpa o termo, mas às vezes imbecil, de as pessoas acharem que é uma guerra. Futebol não é guerra, tá? Então, muitos treinadores, muitas equipes que por trás das televisões, então, os caras são muito amigos, trabalham junto, estudam junto. Existe grupo de estudo de treinadores de equipes rivais, que os caras sentam online ou sentam numa mesa junto para estudar futebol, tá? Então, gente, pare com essa besteira de achar que tudo é seu. Então, esteja aberto para compartilhar, para aprender dos outros. A gente nunca sabe tudo. E o futebol é dinâmico. Ele sempre está aparecendo coisas novas. Então, esteja atento para essas coisas aí. Respeite um ao outro. Beleza? E é isso aí, cara. Eu vou te pedir uma licença para me entrar, né? Só acrescentar uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui no canal, mas que eu quero pensar do que tu tinha comentado antes da diferença das nacionalidades. Tu falou da questão da cultura europeia e eu queria falar para os brasileiros. E aqui eu não estou desmerecendo e falando nada contra as músicas e culturas que nós temos no Brasil. Você quer assistir o que está na moda, beleza. Mas busque ler bons livros, busque entender coisas de culturas mais profundas, porque os europeus estão dando esse banho por causa disso também, pela formação deles de escola, do que eles leem, do que eles se alimentam. Não digo para você parar de escutar, ver as coisas que você gosta, escutar os funk que você queira escutar. Não estou criticando isso, mas se você quer ser alguém de excelência, inteligente no futebol, você precisa se alimentar de coisas que vão gerar inteligência para você, que vão gerar cultura. Então, é mais uma dica aí que para você levar para a vida. Depois não adianta ficar chorando ou falando que o pai tá off ou o pai tá on, porque no futebol isso não serve. O que tá aparecendo aí é o coletivo, é a inteligência coletiva. E o Davi comentou muito bem aqui sobre a diferença do europeu. E isso é o que nós estamos um pouco atrás, e aí eu não boto só na culpa dos treinadores de formação, mas eu boto na formação. E se você quer ser atleta, você tem que correr atrás, ninguém vai trazer de mão beijada para você, então é uma dica aí.
É verdade. E você falando disso de questão de educação, eu tenho umas histórias aí bem legais. Uma, eu fui fazer um mestrado lá nos Estados Unidos, né? Não terminei não, acabei voltando antes. E aí eu fazia uma matéria online e duas presenciais. Aí eu, beleza, né, cara? Tinha lá o dia, começar, primeiro dia de aula, aula online. Falei, não, beleza, chegando lá, falo meu nome, minha família, da onde que eu vim, né? E é isso aí. Tem mais outros alunos, acabou a aula. Davi, tá bom. My name is Davi, blá blá blá, não sei o quê. Rapaz, quando eu cheguei na aula, velho, era. Você tinha que falar seu nome e o que você tinha entendido. Você tinha que falar um resumo dos 3 primeiros capítulos do livro que tinha que ter lido, cara. Quando eu cheguei lá, velho, todo mundo falando o nome e falando o que tinha entendido dos 3 capítulos, cara. E era uma discussão, cara. E eu. Meu nome é Davi e. Me desculpa, gente, eu não li o livro. Passei uma vergonha, cara. No primeiro dia de aula, cara. E essa é a diferença, é uma das diferenças que eu encontrei lá, entendeu? É que eles estudam tudo antes de chegar no lugar. Então eles já chegam no lugar só para discutir aquilo que eles estudaram. Né? E isso mostra a autonomia que eles têm de dar opiniões e tudo mais. Então o que eles vão falar está baseado em alguma coisa. E isso às vezes falta para nós. Às vezes a gente tem muita opinião, mas a gente não tem base de nada. Né? Às vezes a gente escuta alguém falar, alguém falou disso, mas a gente nem sabe se isso é verdade, é real. Então procure estudar mesmo, estudar para não passar vergonha. Né? E estudar sempre abre, né, os nossos horizontes aí. Isso aí, eu queria agradecer, Davi, de novo por ter batido esse papo aí, dado esse tempo pra gente. Pedir que você está ouvindo esse papo aqui, vendo, assistindo esse papo, você não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, porque isso faz que esse vídeo possa ir mais longe e tocar mais pessoas. A ideia desse canal é que essas histórias realmente sirvam na formação de outros que vão trabalhar com futebol. Nós estamos falando aqui de uma paixão que nos contagiou e que nos fez caminhar em direção a isso. E eu tenho certeza que alguma das coisas que foram comentadas aqui podem auxiliar essas pessoas que estão trilhando esse caminho a não cometer os erros que a gente cometeu, né? Não precisar passar vergonha numa primeira aula, e tantas outras coisas, né? Que a gente poderia estar falando aqui só de erros que a gente cometeu e de vergonhas que passou, né? Então, assim, se inscreva no canal, divulgue ele, porque essa história não é relacionado ao Ricardo ou ao Davi, mas é as oportunidades que o futebol dá para as pessoas e que pode dar para aqueles que estão ouvindo também. Então nos ajude a fazer esse canal ir mais longe. Davi, mais uma vez obrigado aí, Deus abençoe e tamo junto aí. E vamos ter outros papos ainda, tem muita coisa para botar em dia ainda depois, em off. Vamos sim, com certeza, vamos marcar mais vezes aí, vai ser um prazer estar conversando com você, Ricardo. Obrigadão pelo convite mais uma vez. Um abração, pessoal. Aí, até a próxima. Até a próxima, cara.